Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Segunda-feira de carnaval, aqui estamos com muitas notícias para você. Muita gente está agradecendo, pô, você não nos abandonou no carnaval, está trazendo notícias e tem muitas para a gente trazer aqui. Por exemplo, Pedro Henrique, esse atacante do Internacional. Por que ele não vem mais? Vou explicar. Apurei e tenho esta informação para vocês. Vamos falar sobre a situação de Verratti. Já treinou com o grupo principal e deve jogar o clássico. Juan Sforza já assinou um contrato com o Vasco. E também quero falar sobre a galera do Vasco que foi a Marquês de Sapucaí, né? Foram ver um dos maiores espetáculos da terra, como a moçada gosta de dizer. Tem notícias do Fluminense, adversário do Vasco, até para a gente já trazer o lado do Fernando Diniz, o lado do Ramon Dias, que eles estão montando para a partida de quarta-feira no Maracanã. Mais de 31 mil ingressos já foram vendidos. Vou atualizar vocês com tudo isso. Quero falar também de outros clubes da seleção pré-olímpica do Brasil, que acabou não indo ao torneio, e também o que pode acontecer na sequência. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá o joinha, porque você vai fortalecer muito o nosso trabalho. Dá uma olhadinha, mas Wellington, eu já me inscrevi, dá uma olhadinha se está inscrito, às vezes bate o dedo ali, tira a inscrição. Eu estou precisando demais, graças a Deus já passamos de 73 mil, precisamos crescer ainda mais com a sua ajuda e melhor, não paga rigorosamente nada. E no final do vídeo tem aqueles abraços para agradecer o carinho de todos vocês também. Mas depois dela, vinheta, roda a vinheta. Muito bem, minha gente, vamos trazer então as notícias desta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, atualizar você, mas antes peço para se inscrever nas nossas redes sociais também, lá no antigo Twitter, agora é o X, tem notícia, também no nosso Instagram, tá passando tudo aí e me dá aquela força. Estou precisando do seu carinho, também da sua moral. Bem, o Vasco da Gama confirmou o empréstimo do volante Cauã Barros ao Amazonas. O Amazonas, pela primeira vez, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que foi campeão da Série C no ano passado, está chegando à Série B e vai levar o bom jogador Cauã Barros. Gosto muito desse garoto, já falei aqui a respeito dele. Tomara que ele passe uma campanha muito interessante com o Amazonas, volte, né, mais amadurecido e que possa, num futuro breve, ser aproveitado pelo Vasco da Gama. Ele, quando subiu com muito potencial, na base tinha muito potencial também, o garoto Cauã Barros indo para o Amazonas. O Vasco oficializou a sua saída, o seu empréstimo. Bem, o Breno Lopes, o Palmeiras já tinha desistido de cedê-lo ao Vasco da Gama, também ficou muito caro, o atacante, e agora o Pedro Henrique também não virá. O Vasco vai buscar um outro centroavante. A 777 não concordou com a negociação, então desistiu do Pedro Henrique do Internacional. O Eduardo Cudê, na sua entrevista lá do Campeonato Gaúcho, disse que esses atletas, o Pedro Henrique e também o Gabriel, eles não vão permanecer na equipe do Inter e ele quer definir e quem está chegando, essa coisa toda, mas para o Vasco, Pedro Henrique não vem. O Juan Sforza, aquele argentino que jogou o torneio pré-olímpico, ajudou a sua seleção a se classificar para a Olimpíada. Ele já assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2028 e agora vem ao Rio de Janeiro nos próximos dias para os exames médicos e já começar os treinamentos para ser integrado ao time principal do Vasco da Gama. Uma boa notícia de São Januário é com relação a Pablo Verratti. Esse aí vem treinando normalmente com o grupo do Vasco da Gama
não sente dores mais ali na fissura da costela direita e tudo indica que ele vai para o clássico, esse clássico de quarta-feira com o Fluminense e depois o jogo clássico, né, do domingo com o Botafogo lá no estádio Newton Santos. É um jogador que o torcedor confia bastante, foi importante no ano passado com gols decisivos e todo mundo esperando que ele volte a balançar as redes. O Duqueiroz, jogador que o Vasco esteve muito próximo da contratação, só não veio devido à questão da guerra, né, da Rússia, da Ucrânia, embargos dos Estados Unidos. A 777 optou em não provocar o governo norte-americano, por esse motivo não autorizou, e o Duqueiroz foi anunciado pelo Grêmio Porto-Alegrense, lá do Renato Gaúcho, recebendo então o Duqueiroz. Falando do Fluminense, que enfrenta o Vasco da Gama, aliás, deixa eu falar dos vascaínos que estiveram na Marquês de Sapucaí, né? Entre eles o Emiliano Dias, o Pablo Verrete, o Dimitri Payet e o Rossi, né? Nas redes sociais eles mostraram aí fotos e gostaram muito do que viram na Marquês de Sapucaí, é muito legal, com certeza. Lá do Fluminense, Germancano, Paulo Henrique Ganso, Fernando Diniz, presidente Mário Bittencourt, compareceram a Sapucaí. E o time principal enfrenta a equipe do Vasco. O Fernando Diniz vai colocar em campo o seu time principal contra o Madureira também no sábado. E esses dois jogos são antes da Recopa Sul-Americana contra a LDU nos dias 29 de fevereiro lá em Quito e depois, aliás, no dia 22 de fevereiro em Quito, 29 de fevereiro aqui no Rio de Janeiro. O time do Fluminense provável para quarta-feira: Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Queno, John Arias e Germancano. Estão retornando da Venezuela o John Kennedy e também o Alexandro. O provável Vasco da Gama para o jogo com a equipe do Fluminense: Léo Jardim, o João Vitor, Medel e Léo, 3 zagueiros, o Paulo Henrique, Zé Gabriel, Prachetes, Payet e Lucas Piton, o Pablo Verrete e o Adson ou o David. É esse o provável time do Vasco para pegar a equipe do Fluminense. A última parcial de ingressos, 31.129 ingressos vendidos. O Fluminense e o André rejeitaram uma proposta do Fulham da Inglaterra de 25 milhões de euros, cerca de 133 milhões e 400 mil reais. O André tem 22 anos, está esperando uma proposta melhor. E o atacante Marquinhos, que estava com a seleção pré-olímpica do Brasil, aguardado aqui no Rio para exames médicos e assinatura de contrato de empréstimo pelo Arsenal ao Fluminense. E o Diniz quer contar com ele para os 2 jogos, já com a LDU. Marquinhos foi revelado pelo São Paulo e depois foi para o Arsenal, estava emprestado ao Nantes, lá da França. Brasil fora da Olimpíada é uma repercussão muito grande internacionalmente, até porque o Brasil iria brigar pela sua 3ª medalha de ouro no futebol masculino consecutivamente. É um prejuízo para a modalidade, é um prejuízo financeiro para a CBF, para os jogadores. Cada jogador deixou de receber aí algo em torno de 250 mil reais pela conquista da vaga. E o que mais que eu posso te dizer? A gente lembrou aquele fracasso de 2004, quando a seleção tinha Diego e Robinho, aquela dupla do Santos sensacional, e o time era comandado pelo Ricardo Gomes. Aí fomos eliminados dos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia. E agora a geração do Hendrick e do John Kennedy. O Hendrick tem 17 anos, ainda pode jogar os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028. Uma notícia envolvendo o Flamengo. O Flamengo está aceitando aí as garantias financeiras
do Corinthians para ceder o lateral direito Mateuzinho por 4 milhões de euros em 3 pagamentos. Flamengo que vai ser o representante brasileiro na Libertadores da América Sub-20. O sorteio é nesta terça-feira ao meio-dia. E por causa da federação fechada, o Botafogo não conseguiu inscrever seu novo lateral direito para o jogo com o Volta Redonda. Botafogo que será o adversário do Vasco no próximo domingo, às 16h, no estádio Newton Santos. Se conseguir inscrever o atleta, de repente, ele já estreia contra o Vasco neste jogo do próximo final de semana. Deixa eu mandar aqueles abraços pedindo para você comentar aí, né? As notícias que nós trouxemos. Quero o seu comentário. E coloca seu nome, coloca a sua cidade, o seu bairro, para a gente registrar aqui. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo João Prudente, lá no Alto Caparaó, no Pico da Bandeira, em Minas Gerais. Deixa eu mandar um abraço todo especial ao meu querido amigo Marco Antônio, lá da Estrela Rio Tintas, né? Que é, sem dúvida, casas maravilhosas de tintas, tanto em Olaria como em Bom Sucesso também. E o Marco Antônio é um cara viajado, experimentado, um grande vascaíno. Mandar um abraço para o pai dele, recentemente operado também, é outro grande vascaíno. Meu amigo Zé Colmeia, estou com saudade do meu amigo Zé Colmeia, tem que passar lá para a gente fazer um vídeo. O Noel Ismael, o Jailton Siqueira, quero abraçar o José Geraldo Moura. Ele está mandando um abraço aos vascaínos de Arraial Novo, em Bom Jesus de Itabapuana. Está registrado aqui, José Geraldo Moura. O Washington, recebendo o nosso abraço também, o Washington Monteiro. O Arialdo Terra, lá em Campos dos Goitacazes. O Diego Carvalho, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Menezes, em Cuiabá, no Mato Grosso. O Agostinho Teixeira, em Bom Jesus dos Calçados, no Espírito Santo. O Sebastião Costa, em Santos Dumont, Minas Gerais. E o Jailton, em São Gonçalo, no Grande Rio, também recebendo o nosso carinho, recebendo o nosso abraço. Deixe o seu comentário, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, o seu bairro, e a gente vai mandar esse abraço legal. Tá bom? Se inscreva no nosso canal, me ajuda, recomenda para outras pessoas, para outros times também. A gente sempre traz notícias das outras equipes, porque não é só falar de um time, você tem que ficar bem informado, concorda? Então é isso que a gente está fazendo por aqui. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e o joinha é importantíssimo, dá o joinha aí para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho tem consistência e possa recomendar para outras pessoas que gostam do mesmo conteúdo. Tá bom? O futebol também. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira de carnaval. Aproveitem com muita paz, com muita saúde. E se ela disser não, é não. Não é isso, minha amiga? É isso aí. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.